aquela frase, uma frase que eu odeio que é: este gajo é muito a porrer, mas no trabalho é pá, pá, pá. O Celina é um bocado para toda a gente. Eu depois, ao longo da conversa, vou explicar um bocadinho melhor porque é que eu me apaixonei tanto pelo conceito e porque é que até o diretor financeiro daquilo é apaixonado pelo conceito e aguenta coisas inacreditáveis numa startup em termos financeiros. No princípio parece até uma ideia simples, o Meaningful Connections, mas se vocês pensarem um bocadinho é uma coisa que tem muito pensamento ali. Mas o que tu tens estado a fazer é também isso, tu tens estado a experimentar várias coisas, a ir coisas completamente diferentes, depois se calhar até apaixonas-te por uma coisa, fazes isso durante o tempo e depois dizes, pá, já me deu tudo o que tinha a dar, quero outro desafio. Temos que mudar o significado de serviço público ou a raison d'être do serviço público. Eu não conhecia o Lazy Way, mas conhecia a Bitalk, porque eu não conheço propriamente a pessoa que veio cá da Revenge of the 90s, o Paulo Silas, mas conheço o Gypsy muito bem, e, que é um dos sócios daquilo. E até já apareceu aqui uma data de gente que eu conheço, o Gonçalo, Castelo Branco, contador de histórias, que eu pensei, isso era o que eu queria ser. Mas no fundo somos todos, não é? E o Santana também conheço, temos muitos amigos em comum e já apareceram mais umas quantas pessoas aqui que eu... Ainda onde aparecer outros que eu conheço. Eu tinha uma pergunta para vocês enquanto ainda não estamos a gravar, que é, vocês fizeram agora um teaser para o de sexta-feira, porque eu vi muitos dos vossos e pensei assim, eu não sou um gajo nada técnico, isto, perguntas de negócios e tal, eu sou muito mais intuitivo e depois vi que vocês, assim com uma música ominous music, como se costuma dizer em inglês. Gostaste do feeling? Sim, gostei muito do feeling. O teu tom continua muito, tu tens um tom de, que é um problema que eu tenho, parece que estás a gozar com as pessoas, que é muito giro. Eu tenho essa coisa aqui, e às vezes penso, eles acham que eu estou a gozar, não, eu estou sempre naquela expectativa de que isto vai ser muito divertido e nos vamos rir a fazer qualquer coisa. E vocês falam agora uma coisa mais de puxar ao sentimento e no fundo, tipo, negócios é vida, não é? E não há uma grande distinção entre as duas coisas, não é? Sim, nós E eu fiquei curioso de saber o que é que vocês... Eu já percebi que vocês vão falar de vocês os dois, que eu acho que é uma coisa que estava a faltar, porque vocês logo no princípio falam um bocadinho de vocês, sei que são os dois investidores, não fazia ideia que ia ver a quantidade de logotipos que estão ali, mas eu fiquei muito curioso de vos conhecer, porque algumas das pessoas eu já conheço, ouvi as histórias delas, mas eu não sei a vossa, não é? E eu gosto muito das entrevistas, eu papo muito coisa de Actor Studio e coisas de artes, de cinema, etc. As conversas, se vocês virem conversas, por exemplo, o Hollywood Reporter faz uma coisa que são os melhores atores desse ano, os candidatos, os melhores realizadores, os melhores argumentistas, a falarem sobre o trabalho deles. Quando os põem na mesa, é verdade que falam o trabalho deles, mas acaba por ser 10% da conversa, porque acabam sempre a falar sobre o sentido da vida, sobre experiências pessoais que cada um deles tiveram. Portanto, através do trabalho chegam sempre à vida deles, que é a maneira como as coisas deviam ser, porque o trabalho faz parte da vida, não é uma coisa à parte. Aquela frase, uma frase que eu odeio que é: este gajo é muito a porrer, mas no trabalho é... Não, isso não existe. Se o gajo no trabalho é assim, ele é assim. Exato. É verdade. Não há outra distinção. E por isso gostei muito porque eu vinha para aqui um bocado, espero não destoar muito daquilo que é o vosso objetivo do Bitalk e fiquei mais descansado quando vi que vão ter sexta-feira uma surpresa mais a puxar ao sentimento, se calhar a expressão. Sim, no fundo é falar um bocado, porque é isso, exatamente isso que estavas a dizer. As pessoas pensam que, ok, eu tenho uma vida e depois tenho o trabalho. Certo. E, ok, se calhar quando tínhamos fábricas, etc., era um bocado assim, porque ias lá picar o ponto. Certo. Mas cada vez mais é menos isso. Quer dizer, quantas pessoas que estão a fazer coisas que gostam às 10, 11 da noite, respondem umas coisas, fazem umas coisas, faz tudo parte da vida e essa junção é super importante porque faz com que as pessoas estejam a fazer coisas que realmente gostam. Isso se calhar foi o grande choque agora da história do confinamento também, não é? É que as pessoas de repente viram o trabalho cair em sua casa. Certo. Sim, ou seja, havia gente que conseguia fazer essa separação ou queria mesmo fazer essa ruptura entre aquilo que é o tempo de trabalho e aquilo que é o tempo pessoal, não é? Certo. Ou de família, ou fosse aquilo que fosse. Certo. E de repente viram tudo misturado e deve ter sido um choque brutal, não é? Porque foram apanhados em casa com o trabalho e isso para eles pode ter sido uma chatice. Isso é interessante porque a minha mulher
trabalha numa empresa grande e agora mudou de uma área da empresa para outra. Portanto, é como se fosse um novo desafio, é uma coisa exigente, é uma área que ela não conhecia. E eu, quando comecei a trabalhar especificamente no Celina, eu já comecei a trabalhar remote como toda a gente trabalha agora, porque é tudo remote workers. Aliás, eles advogam o nomadismo digital, que é o grande target deles, são os nómadas digitais, e também... Mas isso é um novo target, não é? O Celina é um bocado para toda a gente. Eu depois, ao longo da conversa, vou explicar um bocadinho melhor porque é que eu me apaixonei tanto pelo conceito e porque é que até o diretor financeiro daquilo é apaixonado pelo conceito e aguenta coisas inacreditáveis numa startup em termos financeiros, porque é apaixonado pelo conceito. Eu explico depois isso um bocadinho melhor, mas o target principal são os nómadas digitais. Aquilo está um bocado feito para as pessoas que viajam pelo mundo e trabalham de onde quer que seja. Portanto, esse é o target principal. Dentro disso, o target é toda a gente, porque aqui, o que eles querem criar lá dentro é uma experiência e, acima de tudo, querem conectar as pessoas umas com as outras. Portanto, o exemplo perfeito do que é um Celina bom a funcionar é um CEO australiano de uma empresa, faz surf, tem 65 anos, já atingiu tudo o que tinha para atingir na vida, mas sente-se incompleto de alguma maneira. Vai viajar sozinho, vai-se descobrir ele próprio outra vez, vai pensar o que é que vem a seguir, vai parar um Celina na América do Sul e conhece uns miúdos que têm uma startup, mas ele nem sabe, e o que eles têm em comum é o surf, e há uma experiência oferecida pelo Celina que é fazer surf com um antigo surfista da América do Sul que já vive ali desde há não sei quanto tempo, porque as experiências são todas muito reais, muito locais, muito ligadas à comunidade e sempre a servir a comunidade, não é? Portanto, o tal surfista que estava ali abandonado há uma data de tempo, mas toda a gente gostava de ouvir, de repente tem um emprego, trabalha para o Celina e recebe pessoas de todo o mundo, e isto torna-se uma experiência. E o objetivo é, eles conhecem-se, vão fazer a experiência juntos e de repente o CEO diz, epá, eu acredito na vossa ideia, bora conversar. E de repente essa startup cresce, não é? E como todo um bom CEO, em vez de os absorver e dizer, vocês vêm trabalhar para mim, diz, não, vou-vos ajudar a crescer, vocês vão ser uma empresa que vai conseguir trabalhar para mim, ajudar-me e ajudar mais esta série de empresas que precisam dos vossos serviços. Portanto, isto é o exemplo perfeito do que é que pode acontecer num Celina. Aliás, a assinatura deles é Creating Meaningful Connections. E o que é que isso quer dizer? Podes conhecer a tua mulher, podes conhecer um novo melhor amigo, podes conhecer o CEO ou um investidor que te vai ajudar a alavancar o teu negócio, podes encontrar o teu novo parceiro de negócio. Portanto, Meaningful Connections aborda um mundo de coisas. Portanto, o Celina tem um target e ao mesmo tempo não tem. Isso é muito engraçado porque é uma das coisas que nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito em comunidade. E certo. As empresas, visto aqueles logotipos ali fora, não é? Todas aquelas empresas todas são para nós uma comunidade. Certo. Mais do que um portfólio de investimentos, não é? E uma das coisas que nós gostamos muito de alavancar na comunidade é essa interseção. Portanto, nós não temos empresas concorrentes e a ideia é as pessoas todas conhecem os negócios uns dos outros e participam e dão as suas ideias do que é que poderias fazer, do que é que não podias fazer, como é que podes resolver alguns problemas. E é super engraçado ver que o que acontece é pessoas que estão num negócio completamente diferente daquele que é o negócio do empreendedor A, conseguem trazer um valor por coisas das experiências deles que depois ele até consegue adaptar à realidade dele. Certo. E depois tens outra que está a ouvir e diz, isto também está à minha realidade. É a riqueza da interseção, não é? É exatamente, estavas a falar dos hotéis, não é? Que as pessoas se juntam para fazer o serendipity. Uhum. É? No princípio parece até uma ideia simples, o Meaningful Connections, mas se vocês pensarem um bocadinho é uma coisa que tem muito pensamento ali, porque Connections aborda uma série de coisas e pode ser entendido de uma série de maneiras diferentes, e Meaningful faz com que seja, não é só um connection, é uma coisa que tem significado, não é só uma pessoa que tu conheceste ali e nunca mais vais falar com ela. Não é o objetivo em si mesmo, não é? É um meio para é um meio para atingir exatamente, é um meio para atingir, o Meaningful Connection é um fim, não é? O Celina é um meio para tu atingires, e todas as missões são no fundo, acho que é interessante, um desejo, não é? É interessante colocar esse conceito num hotel, não é? Numa rede de hotéis. Sim, aliás, eles não se veem como uma cadeia de hotéis, eles veem-se como uma espécie de comunidade, lá está, comunidade, que proporciona experiências. Nós tínhamos sempre imensa dificuldade, até quando chegámos ali a uma fase em que tínhamos que participar em apresentações para angariar investimento, em descrever o Celina. Ou seja, mas o Celina é o quê? É muito complicado de descrever, e é verdade que todas as boas ideias têm que ser simples e têm que resultar num elevator pitch, mas se calhar esta de Meaningful Connections é capaz de ser o melhor elevator pitch para o Celina, mas era complicado
às vezes definirmos, não é? Porque lá está, é uma experiência. Sim, mas em bom rigor o que nós estamos a assistir é essa tendência geral, não é? Ou seja, as pessoas não só procuram viajar, e não é viajar por viajar, procuram-se marcar, ter emoção na viagem, não é? Portanto, e a emoção adquire-se através da experiência, através de impacto local, não é? Portanto, exatamente. Porque é isso que as pessoas depois recordam, não é? E pegando nisso que tu estás a dizer, é muito importante uma coisa, que é outra distinção, que é, quando as pessoas vão viajar, há muita gente que viaja, e eu tenho amigos assim, que viajaram pelo mundo inteiro, e tu falas com eles e tu não sentes que eles viajaram pelo mundo inteiro. Andaram pelos resorts, pelos hotéis. Há pessoas que viajam e há pessoas que só mudam fisicamente o sítio onde estão. Não é? Portanto, a viagem tem que ser uma experiência. Tu tens que tirar dali qualquer coisa. Sim, sobretudo hoje em dia, não é? Exatamente. Quando tu viajas, corres o risco de estar sempre no mesmo sítio. Certo. Porque tem as mesmas marcas, as mesmas abordagens. Exatamente, não é? exatamente. E mesmo numa empresa como o Celina, não é? Que cria experiências locais, não é? A marca já existe desde 2015, portanto, já existem outras marcas que vão tentar a fazer a mesma coisa e tudo se esgota, não é? Até as experiências locais. Portanto, a certa altura, depende de nós. Pronto, e é isso que eles também descobriram, e é este para mim o grande lightning in the box. Por exemplo, eu em Portugal não sou com certeza uma pessoa que vai meter conversa com esta pessoa ou com aquela, lá fora se calhar tem esta tendência, mas mesmo assim há pessoas que não têm, que são tímidas, que vêm... Fazer abordar os outros e pode passar desde veres uma miúda gira com quem queres ir falar com o tal investidor que te vai ajudar no negócio. Esse cara, a miúda gira é o investidor que te vai ajudar no negócio. Se calhar era um grande investidor. Podem-se juntar as duas coisas, meaningful connections. Mas o interessante aqui é que o Celina não te obriga, mas cria as condições para até essa pessoa que não se ia levantar e ir a ter com essa pessoa, com o investidor ou com a pessoa, etc. Até essa pessoa acontece e acontece aquilo que ela queria que acontecesse, não é? Portanto, até a pessoa que, se não houvesse essa criação de contexto, ficaria parada, freeze, não me vou conseguir mexer daqui porque sou tímido ou tenho medo ou não sei o quê. O Celina cria de uma forma muito natural, uma forma em que é impossível tu não teres interação com outras pessoas. O que estás a dizer é que você no Celina não se vende, tinhas aqueles antigos que se faziam muito speed networking, não é? Portanto, está cada um sentado numa mesa e tu vais sentar e falar com as pessoas. É como se fosse os alcoólicos anónimos. Exato. E a ligação que tu fazes é completamente diferente, porque parece que estás ali para fazer isso, parece que é forçado. Outra coisa é quando tu vais fazer uma atividade, exato, não é? Vais fazer uma atividade, estavas a dar o exemplo do surf, vais fazer uma atividade e estão outras pessoas a fazer a mesma atividade e de repente começam-se a criar ali ligações que vêm do facto de vocês estarem a fazer uma atividade em conjunto e começam a descobrir coisas sobre o outro. Exatamente. Porque vem essa ligação. E até mesmo nos espaços comuns, que é onde este conceito ganha vida, nos espaços comuns dos Celinas, até aí tu sentes, e mesmo estando sentado num restaurante, que as pessoas que vão para lá e que entenderam o conceito e que foram para lá por causa do conceito, já vão com essa abertura de espírito, que provavelmente 90% das vezes vão conhecer alguém mal estejam numa zona comum. E isto é extraordinário, porque... Tu agora estás a abordar um assunto que é interessante, é que mesmo em termos de espaços, não sei como é que é o caso de Celina, mas tu estavas a falar nisso e eu recordo-me de uma tasca, portanto, de um restaurante em Paris, que tinha muito esse conceito de pôr as pessoas a falar umas com as outras. Então uma coisa que eles fizeram, porque nestes casos o hardware é muito importante, ou seja, como é que tu configuras o espaço em si para que isso resulte, não é? Certo. Então o que eles tinham era duas mesas corridas gigantes, de um lado e do outro, com bancos encostados à parede e com bancos à frente, não é? Bancos também corridos. Portanto, e a pessoa para se sentar tinha que passar por cima dos outros, não é? Portanto, ou passavas por baixo da mesa ou passavas por cima dos outros. Portanto, obrigava logo a contacto físico. Exatamente. Não é? Que as pessoas, quer queiras, quer não, riam-se ou davam uma brincadeira, um piropo, etc. Portanto, e já estava estabelecido o contacto. E é interessante estares a dizer isso. E ser em Paris, porque eu tenho uma história dessas em Paris. E lá está, o que é que tu sentiste aí? A coisa não foi forçada, a coisa aconteceu. Mas nunca mais me esqueci daquela Nunca mais te esqueceste. E o que é que aconteceu aí fisicamente? Uma mesa corrida. Exato. E as pessoas. Tão simples, não é? Estás a ver? Por isso, é assim... Eu jogo ténis e o único Grand Slam que consegui ir ver foi Roland Garros, que é em Paris,
É um dos 4 torneios mais Terra importantes. batida, né? E fui com terra batida. Grandes amigos meus, vi o Nadal a jogar, nunca percebi como é que ele se mexe tão rápido de um lado ao outro. E um dos meus amigos fazia anos. E nós já tínhamos visto o torneio, portanto, estávamos mesmo naquela fase em que olhamos para trás e pensámos, isto foi muito bem vivido. Estes 4, 5 dias foram inacreditáveis. Foi espetacular. E é daquelas coisas que tu vais lembrar para o resto da vida e foi de facto. E ele fazia anos. E ele, tal como eu, está-se borrifando para os anos e disse, não vamos fazer nada de especial, vamos a um sítio qualquer, estávamos mortos, fomos para o hotel e dormimos até para aí às 6, 7 da tarde. O que em Paris, para marcares um restaurante depois é impossível, não é? E eu disse, faz anos, eu senti-me na obrigação, por ser amigo dele, de fazer qualquer coisa. E como não eram os meus anos, estava entusiasmado. E o que é que aconteceu? Nós fomos parar ao único sítio que era aberto, e que era aquele conceito que agora existe muito de jantar e depois ficas para o resto da noite lá, que antes não existia tanto. Este era dos sítios que fazia mais isso, que acho que se chamava Favela Chica, acho que era isso. Está uma fila gigante à porta. E eu fui lá e disse assim, olha, este meu amigo, aquela tanga que nunca resulta, este meu amigo faz anos, não sei quem é. Deixa-nos passar à frente. Espera aí um bocadinho. E chega-me um bisonte, estás a ver? Eu assim, mais alto que eu e certamente mais largo, a dizer, teu amigo faz anos. E eu assim, sim, com essa voz. Venham. E sentou-me numa mesa corrida, de um lado australianos, do outro lado americanos, não sei quem, ao fim de 2 horas, não me lembro se comemos alguma coisa ou não, ele está em cima de uma coluna, eu estou não sei aonde, encontrámos no dia a seguir às 11 da manhã. Nunca mais ouvi. E isto é o poder da interação humana, não é? Não aconteceu ali nada a não ser música, também muito importante, e isso é um aspecto muito importante em Celinas e conceitos parecidos. Porquê? E, porque é assim, o que é a vida sem música, não é? Que dá-te um feeling, né? Dá-te um power. Tu quando te lembras de alguma coisa ou de alguém, não te lembras também de músicas. As músicas não te fazem lembrar. Fazem lembrar de situações, de coisas que aconteceram, sim. Uma ativação de memória brutal, a música, não é? Pode não ser música. Podem ser outras coisas. Podem ser outras coisas. Podem ser agora Mas a música é um grande catalisador de memórias. Estava-me a acordar agora a questão da Cerdeira, por exemplo, né? Que é um sítio que tu tens de conhecer, que é uma aldeia na Serra da Lousã. Já lá tive. Já lá tiveste? Já. Okay. Mas muito pequenino. Pronto. Então aquilo já mudou muito, não é? Certo. Que tem um spot fantástico, criativo, onde vão lá artistas de todo o mundo, e não só, pessoas que querem ter uma experiência com cerâmica ou com trabalho em madeira e coisas desse tipo. E a música que lá tens é a música dos ribeiros, porque tem 3 ribeiros. E eles competem entre si, não é? Porque cada ribeiro tem um som diferente e aquilo é uma orquestra incrível. Mas isso também é música. Isso também é música, sabe? Não é? E acho que isso, lá está, tem a ver com o som, não é? Porque o som grava a memória. Não, e as próprias pessoas que lá vão recordam-se às vezes quando chegam e eles vão lá trabalhar, não é? Trabalhar em cerâmica, pintar, seja o que for, e às tantas metes um canvas cá fora, estás a pintar, e aquela música falo lembrar-se do que ele já tinha feito lá no ano passado. Estás a ver aquele feeling que ele teve, que se calhar demorou 1 ou 2 semanas a atingir, certo. Mas depois de voltar lá, ao segundo dia já estás, esta música é mesmo aquela coisa que me traz o feeling do que é que eu vou construir aqui. Aliás, não é por acaso que foram já gravados lá 2 CDs de jazz, e um deles foi com ribeiros, ou seja, em que jogavam, portanto, instrumentos musicais. Eles têm uma página de Instagram, isso é uma coisa que relativamente recente, não é? É engraçado porque um projeto que eu ainda não posso falar agora, mas é uma coisa em que eu estou envolvido com uma pessoa que trabalhou comigo. Agora não são eles, nós. É um projeto também nosso. É vosso, espetacular. Muitos parabéns. Aliás, tem a ver com a experiência. Porque eu olhei para, exatamente, porque eu olhei para aquilo e a pessoa que trabalhou comigo no Celina, a ideia que nós tivemos é de criar uma coisa parecida com o Celina, muito virado mais para a comunidade portuguesa, e esse projeto que fizeram lá foi uma boa inspiração. Ou seja, quando eu estava à procura de coisas parecidas, eu pensei, isto é muito bom, porque está muito bem feito, explora um lado de Portugal que as pessoas não conhecem e nem vão saber, que queriam conhecer, não é? Nós temos que lhes mostrar, nós temos que trazer cá para fora essa outra parte de Portugal, e vocês já tiveram aqui pessoas a dizer, Portugal é lindo de norte a sul, não é? Vocês têm aqui coisas extraordinárias. Aliás, eu uma vez estava com uma amiga minha, há muitos anos, que não era de Lisboa, e estávamos a passar pela Marginal. E ela estava
estupefacto a dizer, epá, isto é das estradas mais bonitas onde eu tive na minha vida, não é? E aquela história de... E tu passas lá todos os dias e... Passas lá todos os dias, mas é assim, se tu consegues ter a experiência de sair de ti próprio, olhar e pensar, epá, calma, eu não sou português e estou a chegar aqui. Aliás, é uma experiência que qualquer marketeer tem que fazer, mas de certeza que tu tens dias em que passas e achas, fogo, isto é fantástico. Se estiveres bem com a vida, tu sabes aproveitar esses momentos. Exato, se estiveres bem com a vida. Eu muitas vezes venho na Ponte Vasta Gama, que eu vivo do outro lado da margem, epá, e com olhos de ver, quando passas ali na Ponte Vasta Gama e olhas para Lisboa, é uma vista inacreditável. Sabes que eu, o primeiro sítio onde eu trabalhei foi o CTT, que agora são aqui na zona do Parque das Nações. E eu, curiosamente, a empresa onde trabalhei antes do Celina era quase a porta ao lado do CTT. E isto tinha duas coisas boas. Primeiro, as pessoas com quem eu trabalhei há 20 anos atrás, voltei a ir almoçar com elas uma vez por semana. E aos mesmos restaurantes? É pá, muita gente. Não, porque o sítio já não é o mesmo. O CTT, na minha altura, era ali no Mercado da Ribeira, no Palácio das Comunicações, e agora são aqui. E isto para dizer que o meu caminho para cá, que vivo em Algés, eu podia vir sempre pela Marginal, e sempre junto ao Rio, ou podia apanhar as segundas circulares da vida, etc. Não sei o quê, provavelmente ganhar 15 minutos. Nunca vim por aí. Apanhas fila nos dois lados. Ok, pela experiência. Só que lá está, é o scenery route, não é? Mas tu agora falaste num ponto que eu acho que é super, super importante, que é quando estás bem, consegues apreciar. Sim. Não é? Como é que um gajo trabalha isso, não é? Como é que nós... O nosso objetivo aqui com o podcast é inspirar as pessoas, certo? Né? É inspirar as pessoas a serem melhores e a fazerem coisas e a estarem bem na vida, terem um work-life balance equilibrado. Como é que uma pessoa chega a esse ponto? Né? Se tu estás na vida, estás a fazer coisas, não sabes bem para onde ir, o que é que tu dirias a uma pessoa para atingir esse nirvana? Isso é uma resposta eterna, não é? Isso é uma pergunta eterna e a resposta para essa pergunta vem é uma pessoa busca para eterna, pessoa. não é disso? E varia a mesma resposta para a mesma pessoa pode ser diferente ao longo da vida dela, não é? Mas há coisas universais, e o Jordan Peterson, que é aquele que escreveu 12 Rules for Life, que embora as pessoas pensem que seja um livro de autoajuda pelo título, não é. E porque a pessoa anda com aquilo na rua, pá, isso é um livro de autoajuda, tu não estás bem. Não, isto é o Jordan Peterson, que até é um intelectual bastante esperto. E que tem uma coisa muito engraçada, que é, olha de uma forma muito pragmática para emoções, para sentimentos, etc. E isso é muito interessante até para perceberes as tuas emoções, que não são coisas pragmáticas, não é? Mas a resposta, ele tem uma frase que eu vi agora há pouco tempo, que é "There's no greater pleasure than doing the right thing." Não há maior prazer do que fazer a coisa certa. Exatamente, do que fazer a coisa certa. Certa para cada um, não é? Do que fazer o bem e dizer a verdade. São estas duas coisas. And doing the right thing and telling the truth. Embora a coisa certa é sempre discutível, não é? Sim, mas ele diz, exatamente, mas lá está, tem essa latitude, não é? E ele não diz "there's no better thing", ele diz "there's no better pleasure". Portanto, é um prazer, não é? E as pessoas têm que entender que ajudar as outras, dizer a verdade, este tipo de qualidades humanas intrínsecas que nós todos devíamos ter, não só são aquilo que nós devíamos fazer, como dão prazer, não é? Não há maior prazer do que ajudar uma pessoa que está a precisar. João, e também é muito importante o trabalho. Fazer aquilo que gostas. Certo, mas isto tem a ver com isso, percebes? Isto não está só ligado à vida, e daí eu vos fazer a pergunta que se calhar não vai aparecer aqui, de sobre o que é que vai ser este podcast, que vocês vão falar um bocado sobre o sentido da vida e que não há no fundo grande distinção entre o trabalho e o resto da vida. Portanto, esta frase aplica-se ao trabalho. É exatamente isso que eu estou a dizer. Exato. E às vezes as pessoas já me perguntaram mas como é que eu sei o que é que eu gosto? Não é? Certo. Tu sabes o que é que tu gostas experimentando várias coisas, não é? Como é que tu sabes que gostas de bitoque? Porque provaste de bitoque. Como é que sabes que gostas de pastel de nata? Porque provaste. E tu tens essa característica porque gostas muito de, não vou dizer saltar, porque saltar até parece pejorativo, sim, mas abarcar vários desafios completamente diferentes na tua vida, apesar de terem uma linha condutora. Mas o que tu tens estado a fazer é também isso, tu tens estado a experimentar várias coisas, a ir coisas completamente diferentes, depois se calhar até apaixonas-te por uma coisa, fazes isso durante o tempo e depois dizes, já me deu tudo o que tinha a dar, quero outro desafio. Né? E as pessoas às vezes parece que têm um bocadinho de receio de mudar. Certo. Né? Se eu sair daqui, o que é que me vai acontecer? Mas é aí que traz a tua energia de quando estás a experimentar uma coisa nova e estás a descobri-la e estás a aprender coisas novas e passado uns meses és uma pessoa completamente diferente. Sim, isso é verdade. A realidade do que tu acabaste de dizer sobre o meu percurso é muito menos romântica, porque o que acontece é, eu nunca soube, e acho que continuo sem saber, o que é que
eu nunca tive grande vocação, não é? Eu nunca fui daquelas pessoas que acordou no teste e psicotécnico, tenho inveja dessas pessoas. era tudo nivelado. É giro estares a dizer, porque era exatamente o que eu ia dizer. Eu fui fazer um teste psicotécnico e a resposta foi, podes ir para qualquer lado. Eu sim. Obrigado, brigadinha. Isso não me ajuda nada. E não foi nada na coisa podes ir para qualquer lado porque és muito bom em tudo. Não foi nada disso. És mediano em tudo. A única coisa em que acertaram foi atenção, aquele teste em que tens de te lembrar onde é que estava o quadrado e o círculo, não sei o quê. Chumbei claramente nessa parte, mas não me ajudaram em nada, não é? E deixaram-me ainda com mais dúvidas. E por isso, o meu percurso é um resultado de desleixo e preguiça também. E vocês tiveram aqui uma pessoa a falar do tens que ser preguiçoso para encontrar o caminho mais curto, que é sempre o melhor para fazer as coisas. E a velha frase do Bill Gates, a evolução tecnológica humana é base na preguiça. Exatamente. Mas que obviamente é explicado, não é? O preguiça pode parecer depreciativo, mas é explicado pelo facto de que as pessoas preguiçosas só se ativam para fazer aquilo que gostam. Exatamente. E portanto eu já fui parar a sítios onde eu não queria estar, mas às vezes tu próprio tens que olhar para as coisas e tentar encontrar prazer naquilo que fazes, porque há sempre a maneira de fazer isso, em qualquer coisa, até as coisas mais boring, não é? Há um filme do Tim Burton que se chama Big Fish, que é sobre um homem que está a morrer e está a contar histórias. E ele tem fama na família dele de contar sempre as histórias e acrescentar um ponto, e não é bem verdade, e não é não sei o quê, mas o romantismo com que ele conta as coisas, não é? Torna as histórias 1000 vezes mais interessantes. E depois no fim do filme, sem estar a querer mandar spoilers, tu percebes que grande parte daquilo que ele dizia era mesmo verdade, não é? Que é verdade que ele exagerou as coisas a um ponto de as tornar mais interessantes, mas que eram verdade, no fundo. E, portanto, tu tens de pegar em realidades e torná-las interessantes para ti. E tu vais descobrir para ti próprio o que é que isso é. Não é? Qual foi a coisa mais boring que já fizeste? Nós começámos esta conversa a falar de picar o ponto. No meu trabalho, eu trabalhava de fato a picar o ponto e foi claramente a coisa mais boring que eu já fiz. Porque era muito corporate. Não é? Comecei logo por aí. Não foi Seaside, por acaso não foi nada. Foi no CTT, que agora estão bastante diferentes. E atenção, eu vi agora que eles acho que vão criar um fundo, não é? Eu não sei se vocês já ouviram falar disto, para ajudar startups, etc. Não sei o quê. E o CEO atual do CTT, agora não me lembro do nome, acabei de ver esta notícia agora, diz temos que mudar o significado de serviço público, o raison d'être do serviço público. E eu achei isso interessantíssimo, que é alguém que finalmente percebeu que uma empresa com este potencial tem que começar a servir um mundo que mudou completamente desde a altura em que eles começaram a existir. E foi o mais boring, mas o que é que tornou aquilo menos boring? As pessoas. Percebes? As pessoas que estavam na sala onde eu estava, todos os dias nós tornávamos aquilo interessante. Eu estava no departamento de novos canais, que na altura era SMS e coisas do estilo. Mas lembro-me de uma história que por acaso é interessante pensar na realidade que se vivia naquela altura, que foi... Eu ouvi uma história, não sei se isto é completamente verdade, mas foi o que eu ouvi, que a pessoa que inventou o Correio Verde, que é uma invenção espetacular, que é, em vez de estarmos aqui com pesagens e não sei o quê, isto é um processo muito complicado para o consumidor, para nós, etc., vamos só inventar isto do Correio Verde, que é esta embalagem, onde se tu conseguires enfiar lá dentro uma série de coisas e fechar, está porreiro, segue. Standard price. Isto foi muito, muito bem pensado. Essa pessoa que inventou isso, supostamente estaria à espera de ser recompensada por isso, ou fazer coisas mais interessantes lá dentro, e não aconteceu e deixaram-no ir. Isso é um pecado, não é? Porque uma pessoa que ousou pensar fora da caixa e criou negócio, porque eu não sei se ele saiu da empresa quando ainda não se percebeu que aquilo tinha sido uma boa ideia ou não, mas o ato de criar, não é? E aquela velha frase que há um jogador de ténis que tem tatuada, que é o fail again, fail better, não é? Que é de um pensador qualquer que agora não me lembro do nome. Isso leva-nos a um tema diferente, que é o tema da tua tese de mestrado, não é? Certo. No fundo, tem a ver com a estratégia do Blue Ocean, do Oceano Azul. Sim. Será que é uma estratégia, diremos, muito interessante, não é? No fundo, procurar a diferenciação das empresas e dos negócios em áreas, portanto, no fundo, retirar características que são boring, não é? Uhum. Ou que não são essenciais. Portanto, eu não sei se o pessoal que nos ouve conhece, mas é um desafio também conhecerem. Há o caso muito interessante do Cirque du Soleil, não é? Que os próprios autores do Blue Ocean falam,
Do Cirque du Soleil, né? Sim. Que retiram os animais, etc. Exatamente, ou seja, abandonam a história do circo ter animais, tornam aquilo um espetáculo de show, não é? Também com música, etc. Portanto, é que faz aquilo tudo diferente. Será que o teu percurso também tem um bocadinho a ver com isso? Ou seja, será que tu procuras de alguma forma, ficaste de alguma forma marcada pelo Blue Ocean? Pelo Blue Ocean? É assim, primeiro, e voltando à realidade é menos romântica do que a história, não foi tese de mestrado, foi a tese de licenciatura. Mas o Blue Ocean foi uma conversa que surgiu com um amigo meu que tirou gestão e fez um caminho muito mais, e é muito bom fazer aquilo que faz, e hoje em dia está em Itália e trabalha na Johnson. Foi ele que me deu a ideia do tema a abordar, e eu achei interessantíssimo. E depois é engraçado, porque os dois trabalhámos nisso, não é? Porque tu tens um patrono de tese, e entregámos aquilo ali no limite, porque mudámos de tema, imagina, 2 semanas antes de entregar aquilo, eu tive de convencer o professor que ia avaliar a deixar-me mudar de tema, ou, neste caso, ter um tema, porque eu não tinha. e o que aconteceu foi que o trabalho entre mim e ele, duas pessoas antagonicamente diferentes na maneira de trabalhar e como vem muito de trabalho, etc., resultou tão bem. Não é? E o Blue Ocean, por exemplo, pegando no exemplo que tu contaste do Cirque du Soleil, não é um Blue Ocean puro. Ou seja, um Blue Ocean puro é quando tu inventas um produto, um serviço, o que quer que seja, que nunca ninguém fez. E isso é muito raro. Não é? A Google da vida, se foi o primeiro motor de busca que existiu, que eu não sei se foi. Vocês sabem de certeza que não foi, como o Facebook também não foi o primeiro modelo daquele estilo não que existiu. Não usaste o Alta Vista? Usei. Tá, lembro do Alta Vista. Antes do Google. Também usei o Napster. Não usei nada. Eu também não. E o que o Cirque du Soleil pegou em coisas já existentes e criou uma coisa completamente nova a partir de coisas que já existiam, que é o Blue Ocean mais comum, não é? Se há alguma analogia entre aquilo que eu faço ou não, não sei, porque é capaz de haver, porque quando tu estás num Blue Ocean, tu estás a andar pelo mar e tu nunca sabes o que é que vai acontecer. Se vai fazer sol, se vai fazer chuva, se vai parecer um tubarão que te come e é ali que acabam as coisas, ou não sabes. Não é? Mas então tu nunca inventas um Blue Ocean mesmo, porque tu não consegues fazer nada hoje em dia que não tenha alguma coisa do que já foi feito, não é? Certo. Sim, mas a ideia do Blue Ocean puro é algo que tu deves aspirar. Porque imagina as coisas que tu vais conseguir acreditando que um Blue Ocean puro ainda é possível. Não é? Portanto, é um bocado uma utopia, pronto. É colocar um bocado um como objetivo, uma felicidade. Não é? Colocar um objetivo assim muito ambicioso, não é? Sim. Que é do género, mesmo se eu não chegar a esse objetivo, certo. Que é um dos truques que nós também utilizamos muito, que é colocar um objetivo altamente ambicioso. Há uma pessoa muito conhecida que o faz, que é o Elon Musk. Certo. O objetivo dele é sempre esse, colocar um objetivo muito à frente. Tu se calhar não o vais atingir, provavelmente não vais, mas só de chegares perto já vais ultrapassar qualquer expectativa que tu podias ter se fosse uma expectativa realista. E pessoas como ele e como Richard Branson têm uma coisa interessante, que é, e o Richard Branson principalmente, que já está mais velho, que é, ele continua a trabalhar em coisas que ele sabe que provavelmente nunca as vai ver concretizadas, mas ele sabe a importância que ele tem para as pessoas que vêm a seguir a continuarem o trabalho dele e provavelmente chegarem ao objetivo que ele delineou. Não é? Isso é curioso porque isso acontece muito com os cientistas, não é? Certo. Portanto, certo. Trabalham em coisas muito específicas que um dia pode ser que dê para inventar, descobrir a cura do cancro, ou seja, aquilo que for, não é? Mas que são contributos muito pequenos, são passos pequenos dentro desse objetivo. Portanto, eles nem sequer ambicionam o objetivo em si, não é? Sim. Mas tiram prazer daquilo que estão a fazer. Ambicionam avanços. Não é? E exatamente. ciência... E a curiosidade, acho que aí o que funciona sobretudo é a curiosidade. As pessoas terem a curiosidade de procurar e de fazer aquilo e ter um avanço qualquer, não é? Acho que isso é muito importante. Mas voltando à questão do Blue Ocean, eu olho para isso de uma forma menos romântica, não é? Porque ambicionar de facto encontrar um Blue Ocean pode ser um sonho de qualquer empreendedor, não é? E obviamente... É como encontrar um unicórnio, não é? É quase como encontrar um unicórnio. Portanto, eu acho que sobretudo a estratégia Blue Ocean é interessante para as empresas que estão em mercados tradicionais e que têm negócios mais tradicionais, executarem uma metodologia que lhes permita procurarem diferenciação. Certo. Ou seja, tu podes estar no Oceano Vermelho, não é? Podes estar no Oceano Vermelho em que toda a concorrência está a fazer o mesmo que tu, mas tens a ambição de fazer algo diferente. E o diferente nunca é eu sou diferente nisto ou naquilo, porque isso
Já sabemos que o mercado é que reconhece o posicionamento, é que define o posicionamento, portanto podes dizer aquilo que tu quiseres, as pessoas vão julgar por aquilo que tu és, não é? E acho que a estratégia Blue Ocean é uma das possíveis, mas é muito interessante desse ponto de vista, que é tu pegares num negócio e começares a repensá-lo de acordo, ou com o objetivo de ele caminhar, sair um bocadinho desse oceano vermelho e provavelmente ambicionar ter um oceano azul, não é? Se vai conseguir ou não, isso já é outra conversa. Mas acho que esse é o desafio, não é? E acho que é, desse ponto de vista, eu penso que é interessante olhar para a estratégia de Blue Ocean como uma metodologia que pode ajudar. O consumidor é que vai ver quem tu és, não é? E voltamos à ideia de vamos então perceber o consumidor, porque isso é o mais importante, não é? E o consumidor não se percebe só através de focus group, análise de mercado, etc. Tu tens de continuar a falar com as pessoas que fizeram da Seaside aquilo que ela é, não é? Se deixas de falar com essas pessoas, tu perdes aquilo que te fez tornar o maior retalhista de calçado em Portugal, não é? O tempo perdido a pensar nunca é tempo perdido, não é? Portanto, tu primeiro tens que observar e depois pensas. Tu vais começar num nicho muito específico, onde tu podes agregar muito mais valor, como tu podes agregar às massas, como é óbvio, e agregando valor nesse nicho muito específico, tu vais conseguindo crescer a tua base. O meu cérebro, e eu sou suspeito porque trabalhei na área, já faz essa distinção. Se eu vir uma coisa assim, eu penso, pá. O que tu queres dizer é que a criatividade não é exclusiva da arte. Deixem de guardar artigos, leiam-nos